boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa casa, a casa do Consolador Prometido. Aqueles irmãos que estão aqui fisicamente e os irmãos que estão nos acompanhando ao vivo no Facebook. Então, sintam-se muito acolhidos nessa casa de oração, nessa casa de luz, nessa casa de Jesus, a casa do Consolador Prometido. Então, para iniciarmos os trabalhos, eu gostaria de fazer uma oração para nos harmonizarmos. Então, eu convido os irmãos que assim o desejarem para fecharem os olhos físicos, para nos conectarmos com a espiritualidade amiga, para levarmos o pensamento a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, ao nosso querido mestre e amado Jesus, o nosso irmão mais velho, aquele que zela por nós. A espiritualidade amiga, os nossos mentores espirituais e todos aqueles que aqui se encontram conosco essa noite. Vamos agradecer por estarmos aqui todos reunidos em volta da palavra do Cristo. Vamos pedir também ao Pai que ampare o nosso querido irmão Antônio Ricardo e o grupo de arte espírita que irá fazer a apresentação de hoje, e todos possam receber as luzes necessárias para que a reunião de hoje ocorra da melhor maneira possível. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o trabalho dessa noite. Que assim seja. Então, já é de imediato, passar a palavra ao nosso querido irmão Antônio Ricardo, trabalhador do Centro Espírita Luz e Caridade, e ao grupo de arte espírita Aprendizes do Amor. Então, com vocês. Muito obrigado. Uma boa noite a todos, aos que aqui estão na carne, como ele disse, o pessoal está em casa, né, assistindo pelo Face, e com certeza o maior número daqueles que não estão na carne, né? Sempre é muito bom a gente estar aqui. Já não é a primeira vez que o Ney nos dá essa oportunidade. E para iniciarmos, venho eu aqui e mais o grupo Aprendizes do Amor, para nós iniciarmos a nossa confraternização de hoje, né? O dia que o Ney me convocou lá e ele me deu um tema muito fácil, né? Falar em Jesus. Aí quando ele falou isso, faltava título, né, Ney? Mas para a gente iniciar, o grupo vai cantar Mestre Jesus, para que nós possamos nos ir entrando no clima. Mestre Jesus, neste momento, elevo o meu pensamento com palavras simples do coração, faço a minha oração e peço pelos meus irmãos que estão a sofrer na escuridão, e que possamos ter a compreensão de amar o próximo e dar o perdão, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor. E que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor.
Mestre Jesus, neste momento, elevo meu pensamento com palavras simples do coração, faço a minha oração e peço pelos meus irmãos que estão a sofrer na escuridão, e que possamos ter a compreensão de amar o próximo e dar o perdão, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor, e que a luz do grande Criador transforme o homem em amor, e que possamos, Mestre Jesus, sermos como o Senhor. Quando o Ney me convidou para estarmos nós aqui, achar um título era o mais complicado, né, Ney? O Ney me disse assim: eu quero que tu fale algo sobre Jesus na atualidade, né? Não vou ser tão atual, tá? Não vou cumprir a risca. Dos evangelistas, 3 deles comentam uma passagem. Eu vou ler aqui em Mateus 16, 13 a 20. Tem o título, né, A Revelação de Pedro. Chegando às partes de Cesareia de Filipe, Jesus perguntava aos seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns que é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes: e vós quem dizeis que eu sou? Em resposta, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus que vive. Em resposta, Jesus lhe disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que revelaram a ti, mas meu Pai que está nos céus. Eu também te digo: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas dos Hades não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares sobre a terra estará ligado nos céus, e tudo que desligares sobre a terra estará desligado nos céus. Então ordenou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. A pergunta de hoje é: quem dizemos nós que é o Cristo? 2000 anos depois. Esta é a grande pergunta que precisamos nós responder, não para o outro, mas como o silêncio que se fez aqui, seja para nós mesmos. Antes de iniciar ali, que estavam tocando, Pedro, tu és a rocha.
Pedro entendeu quem era o Cristo. Tanto é que é ele que responde ao Cristo. E quando ele pergunta, quem dizem que é o Filho do Homem, eles falaram, que diziam que era João Batista, Elias ou algum dos outros profetas. Jesus refaz a pergunta, e vós quem dizeis que eu sou? Pedro se levanta e responde, tu és o Cristo, Filho de Deus que vive. Tem várias interpretações, que vive entre nós, enfim. Mas Pedro respondeu. E ainda ali, Pedro não era a rocha. Diz ele, na passagem de Mateus, nas outras, Marcos e Lucas relatam a mesma passagem, não tão descritiva quanto a de Mateus. Ele, Pedro, precisava ir onde não queria ir. E nós hoje, que conhecemos o Cristo, que rezamos pelo Cristo, que oramos pelo Cristo, que nos dizemos cristãos, teremos nós coragem de ir onde não queremos ir? Domingo. Quantos de nós lembraremos quem é o aniversariante? O homem de barba branca? Não sou contra a festa. Muito pelo contrário. Mas nós não podemos deixar de lembrar do Cristo, do verdadeiro aniversariante. A grande maioria dos que nascem dia 25 de dezembro tem o nome de natalino ou natalina. Jesus, poucos têm. Porque nem lembravam que o aniversário era do Cristo e não do Papai Noel. Nós que adentramos as casas, sejam as casas espíritas, sejam de outras denominações, e estudamos o Evangelho, lembramos que é o Cristo. Hoje aqui tem dois pais de Alex aqui, né? Lembro quando com Alex Fiabani, um dia nós falando sobre o Evangelho, ele me disse assim, se tu quer conhecer o Evangelho, primeiro tu tem que conhecer, tu tem que ler ou conhecer um pouco da coleção Fonte Viva. E dali em diante eu procurei, não conheço, mas já aquilo me abriu a um novo horizonte. E o Alex Nunes, um dia nós falar sobre o Cristo, e ele me disse assim, como é difícil falar sobre o Cristo. Todos nós conhecemos o Cristo, mas como conhecemos o Cristo? Se essa pergunta, quem dizem, e vós quem dizeis que eu sou? O que nós vamos responder? Em que situação nós vamos nos colocar numa resposta dessas? Cantaram também o vaso escolhido. Exemplos nós temos muitos. O vaso escolhido. Ali está, é o vaso escolhido. Na passagem parece que ele é um vaso escolhido. Né? Ou seja, nós temos que trabalhar para ser como Paulo, sermos nós escolhidos. Quando é que o Cristo diz que Paulo é um vaso escolhido? Nas portas de Damasco,
ele diz para que aquele que vai, Ananias, socorrê-lo, que aquele é um vaso escolhido. Porque Ananias estava louco de vontade de disparar na época ele não era nem Paulo ainda, né? Era Saulo. Então, mas aquele era escolhido por quê? Porque o Cristo sabia da sua condição de execução. E Paulo vai vindo nos trazendo, nos demonstrando o Cristo. Se não me engano, na carta aos Romanos, ele diz: o Cristo é o Evangelho de Deus. E nós já entendemos? Porque nós conhecemos muito do Cristo no nascimento e na crucificação. Mas o Cristo, a sua trajetória como física, é um ensinamento de antes de nascer até a cruz. Nós conhecemos muito a tragédia da crucificação. Costumo dizer que nós tem duas datas que nós lembramos do Cristo. Natal, né? Que é o nascimento do Cristo, e depois esquecemos, já colocamos o Papai Noel. E depois, Sexta-feira Santa, a crucificação. O sábado da Aleluia. Massacramos Judas. Até hoje. E no domingo já nem lembramos da ressurreição, lembramos do coelhinho. É muito melhor do que lembrar do coelhinho, do que lembrar do Cristo ressuscitado. Porque o Cristo, quando ressuscita, nos justifica o que nós temos que fazer aqui. Temos que caminhar, temos que exercitar. Então, que esse próximo domingo tenhamos nós muita comemoração, confraternização, troca de presentes, mas não esqueçamos quem é o aniversariante e que ele nos dá o maior presente, que é seu amparo, a sua proteção, o seu ensinamento, porque cada um de nós, um dia, vai chegar a Cristo. É fácil chegar lá? Se nós fizéssemos o dever de casa certinho, era fácil. Nós esquecemos que estamos no mundo de provas e expiações. Todos nós que aqui estamos, algum dia passamos por perto de um colégio ou entramos, né? Lá tinha um professor que nos deu uma aula e um dia cobrou. Consequentemente, quando nós estamos aqui, a aula nós já tivemos. E nós estamos nos reprovando tantas vezes. Porque o Papai Noel e o coelhinho são mais importantes do que o Cristo. É necessário? É necessário. O coelhinho, o Papai Noel, porque alguém, todo mundo, todos nós precisamos de dinheiro. Não tem como nós viver sem o vil metal. Porém, só para o dinheiro não podemos viver. Assim como só em adoração. Emmanuel vai dizer que não adianta nós... genuflexão, é a palavra que ele usa, né? Não adianta nós estragar os nossos joelhos ajoelhados, pedindo oração, bênçãos. Nós temos que executar o bem, o melhor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Consequentemente,
ele coloca nos amar em primeiro lugar. Porque como eu vou amar o Pai se eu não me amo a mim mesmo? Como eu vou amar o outro se eu não amo a mim mesmo? Essa é a tarefa mais difícil que nós encontramos. É nós nos conhecermos. E eu não estou dizendo isso aqui, daqui para lá. Eu estou do lado de lá. Daquilo que eu penso que eu me conheço pouco, né? Já dizia, né, Sócrates, que nada... a única coisa que sei é que nada sei, né? Então, no nosso autoconhecimento é uma trajetória longa, mas necessária, e entre elas é entender a execução do melhor, do bem. Foi isso que o Cristo fez do berço à cruz. Convencionou-se de 25 de dezembro, né, tem N fatos dizendo que não é 25, mas não estamos aqui para discutir esta peculiaridade de datas, né? Assim como a crucificação também tem lá suas divergências, né? Mas como convencionado assim está, podemos nós executar essa parte. Porque se nós fizermos o bem, não é segunda, não é terça, não é quarta, não é sábado, não é domingo, não é Natal, não é Ano Novo, que vai mudar. A execução que nós precisamos fazer é diária. E o Cristo nos ensina todos os dias e nos dá a oportunidade. Porque o Pai, como disse o Paulo, o Cristo é o Evangelho de Deus. Ou seja, o Pai nos envia um Cristo para nos conduzir ao reino de Deus. Enquanto nós estivermos achando que o reino de Deus é ócio, é dormir nas prumas e nas brumas, nós vamos nos atrasando, empatando o nosso caminho. Essa é a reflexão que podemos nós fazer, não só no dia 25, que sejamos nós diariamente. Porque as oportunidades de fazermos o bem é todos os dias. E esse bem precisa nós fazer, executar, porque diz Emmanuel que todo bem que eu fizer será o meu advogado de defesa quando eu for ao tribunal. E se eu só faço o trivial, ao máximo da minha, só aquilo que o dever me obriga a fazer, não é mais que obrigação. Isso todos nós somos convictos, né? Todos nós que nem trabalhar. O patrão contrata, eu vou lá, só faço o óbvio. Vai chegar um dia que alguém vai fazer alguma coisa a mais e vai tomar meu lugar. Porque ele vai ser mais. E a execução do bem é assim. Podemos nós continuar evoluindo sem cumprirmos nós a nossa parte? É difícil, né? O Emmanuel, no livro Pão Nosso, que é do Fonte Viva, né? Que o Alex me sugeriu, tem vós que dizeis, né? E perguntaram-lhes, e vós quem dizeis que eu sou? Emmanuel comenta sobre o versículo de Lucas, né? Lucas 9:20. E Emmanuel vai sair dizendo, nas discussões propriamente do mundo, existirão sempre escritores e cientistas dispostos a examinar o mestre,
na pauta de suas impressões puramente intelectuais, sob os pruridos da presunção humana. Isso é fácil da gente encontrar no meio do Cristo, falar sobre o Cristo. Nesse sentido é fácil. Mas aqui, o sentido que o Alex, o Nunes me falou, assim, como é difícil falar sobre o Cristo. Porque nós tirar a essência é mais complicado. Porque a essência nos mostra que precisamos nós mudar. Palestras vãs acerca do Cristo quadram bem apenas a espíritos desarvorados no caminho da vida. A nós outros, porém, compete o testemunho da intimidade com o Senhor, porque somos usufrutuários diretos de sua infinita bondade. Meditemos e renovemos aspirações em seu evangelho de amor, compreendendo a impropriedade de mútuas interpelações com respeito ao Mestre, porque a interrogação sublime vem dele, a cada um de nós, e todos necessitamos conhecê-lo, de modo a assinalá-lo em nossas tarefas de cada dia. Mano, resume assim. É bem resumido. Precisamos nós executar. Mas para que eu não gaste os ouvidos de vocês, a gente trouxe o grupo, que tem muitas músicas, e para apresentar a vocês todos que aqui estão, aos que estão em casa, aos que estão na espiritualidade, para que possamos nós agradecer a esse mestre, as bênçãos que ele nos, a proteção, o amparo, os ensinamentos que ele nos dão, e acima de tudo, nós, cada um de nós, fazer a nossa parte, no melhor de cada um. Qual é a primeira música? Para sempre servir. Para 31. Para sempre servir é a primeira música. Eu agradeço da minha parte e espero que o Cristo esteja fazendo aniversário em cada casa, não só no dia 25, mas a cada dia esteja renascendo em todos os nossos corações. Muito obrigado. Luz do mundo, pão da vida, teu nome ecoa entre os homens como bálsamos de luz. Quero te seguir na estrada da vida, sorrir com alegria na trilha do amor. Quero calar os canhões, mover multidões, espalhar tua paz. E em cada palmo de chão, estender a mão e sempre servir. E sempre servir na luz do amor, na luz da vida. Jesus, minha estrada guia. A luz que conduz, estrela guia. Jesus é
ficou entre os homens como bálsamo de luz. Quero te seguir na estrada da vida, sorrir com alegria na trilha do amor. Quero calar os canhões, mover multidões, espalhar tua paz. Em cada palmo de chão, estender a mão e sempre servir, e sempre servir na luz do amor, na luz da vida. Jesus, minha estrada guia, a luz me conduz, estrela guia. Jesus é amor. Sempre servir. A próxima canção, aos pés do monte. Item 6. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sombra e conta que o reino espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, eu falar e canto e seguir, caminhar e saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor, Senhor. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta
as dores da alma que carregaste. Eu ouvi tua voz, eu falar em canto e seguir, caminhar e saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor, Senhor. Eu ouvi tua voz, eu falar em canto e seguir, caminhar e saber onde vou. Eis-me aqui, minha dor, Próxima canção. Especial, o nosso irmão Douglas vai cantar. 7. o que fazer de especial? 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 Seja você mesmo. Vamos juntos ultrapassar nossas barreiras, nossos medos. Ser caídos é tão legal. Elas não entendem. Está Jesus em seu coração. O que fazer de especial? 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 Seja você mesmo. Não tenha medo de acreditar que basta um sorriso.
amigo conquistar e juntos fazemos crescer o sentimento que há vencer. Próxima canção, também, convido o nosso Mestre Jesus, a história de Madalena. Deu relógio. Deu relógio. Naquela tarde em Jerusalém, o céu estava com cinzento, a terra se escondera pra chorar. Eu também chorava amargamente, lembrando em minha mente os seus olhos, aquela chama em teu olhar, os teus olhos. De quem sabia amar. Coração de mulher muito buscou o amor gente sem você, sem a tua amizade, sem naquela manhã em Jerusalém, a saudade foi maior. Então fui em busca de ti, mas a pedra não estava no o sepulcro era vazio. Uma voz me chamou, então vi os teus olhos,
aquela chama em teu olhar, os teus olhos te quis me amar. Você está aqui e tu está em paz. Você está aqui e tu está em paz. Você está aqui. Nós vamos cantar então aleluia. E vamos cantar. Então a prece final. Pode ser? Nosso Pai é a prece final. Nosso Pai é a prece final. Nosso Pai é a prece final. Então nós convidamos todos conhecem essa música, né? Vamos participar dessa alegria, desse amor de Jesus. Acredite, estou aqui, ao teu lado e vou te ouvir. Venho consolar teu coração. Fale-me do teu sofrer, busque a mim, basta querer. Posso restaurar a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Homens fracos, creio em mim, toda dor há de ter fim. Sou de Deus e trago a luz ao mundo. Todo pranto há de secar, a esperança vai brotar. Sinta minha presença em tua vida. Aleluia, 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 sou o Cristo Consolador, mensageiro do amor. Junto a mim encontrarás alegria. Nas tormentas e na dor, não desistas, mais estou. Traga esperança, sou amor. Aleluia, aleluia, aleluia,
A última música será Nosso Pai, que é uma prece, e o grupo agradece a oportunidade e convidamos a todos para que nesse momento seja o passe coletivo, né? E a prece vai ser a música, tá? Nosso Pai que está em toda parte, santificado seja o teu nome, o louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria, seja feita a tua vontade acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente, dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento. Não permitas que venhamos cair sob os golpes da tentação, da nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e poder. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores com esquecimento do mal. Não permitas que venhamos cair sob os golpes da tentação, da nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e poder. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Para sempre. Nosso Pai que está em